Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 486. Nós estamos falando das afeições e rejeições que existem entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Vamos lá. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Então, vamos lá. Os espíritos, claro, sentem e trocam conosco sentimentos. Aqueles que são nossos inimigos do passado desejam que nós continuemos sofrendo e que tenhamos dificuldade de encontrar paz, equilíbrio, de nos sentirmos bem. Então ele vai nos intuindo, vai proporcionando as chamadas perturbações e que, se nós permitirmos, acabam por nos levar ao desequilíbrio, né? E os bons espíritos, aqueles que são simpáticos conosco, nosso espírito protetor, nosso guia espiritual, estes vão ficar na torcida para que nós consigamos nos superar. Acontece que, na visão geral da religiosidade, a fé está sempre relacionada com o milagre, né? Eu acredito, então eu peço para os espíritos protetores para aliviar a minha dor. Só que eles, estando no plano espiritual e num grau evolutivo um pouco maior, sabem que aquela dor, aquela situação física que eu estou vivenciando, ela é importante para a minha evolução. Então, eles não vão retirar a dor, porque retirar a dor seria tirar o remédio que eu estou tomando para a evolução espiritual. Então, nós precisamos ter consciência assim. Os espíritos vão nos ajudar? Vão. Eles gostam e se sentem felizes com a nossa evolução? Sim, mas sempre vão respeitar o nosso livre-arbítrio. E conhecedores do nosso íntimo, das nossas necessidades, sabem que muitas vezes é a dor que nos visita que vai provocar a transformação necessária para a nossa evolução e, consequentemente, a construção da nossa felicidade. Então, é nesse sentido que ele coloca que às vezes a gente pede para retirar de nós o mal que está nos visitando, sem perceber que esse remédio, esse mal que nos visita, é efetivamente o remédio que vai nos ajudar a encontrar um caminho do bem. Então, a resignação e a fé se traduzem na aceitação da vida e na luta, claro, para vencermos a nós mesmos e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Os espíritos que estão ao nosso redor nos auxiliam nesse sentido, quando são simpáticos a nós. 487. Dentre os nossos males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza de vossos corações. Daí decorre todo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que têm por fim abreviar o tempo das vossas provas. Então, quais são os males que mais afligem, os físicos ou os morais? São os morais, porque o mal físico é resultante da queda moral do espírito. Então, temos problemas gástricos complicados, né? Muitas dores no estômago, gastrite, má digestão. Por quê? Por causa da ansiedade. Então, vivenciamos experiências que ainda não aconteceram com uma certa aflição. E isso provoca a má digestão, que vai prejudicando o nosso estômago. Então, a dor física é consequência da dor moral. Todas as doenças que visitam o nosso corpo, elas nasceram no espírito. Começam pelas nossas atitudes. A Anete Guimarães, ela fez um estudo, ela é médica, né? Palestrante espírita, e ela nos divulga em uma de suas palestras
que dentre as pessoas que têm câncer, uma porcentagem muito alta tem raiva, mágoa e tem ódio no seu coração. E que então essa má formação celular que gera um tumor, que é o câncer, ela tem origem nesse desequilíbrio psicológico, que a pessoa alimenta a mágoa, alimenta o ódio, e isso faz com que haja a somatização no corpo e desenvolvimento da doença. Então a gente percebe que a maioria das doenças que a gente desenvolve, elas e tem início no espírito, no nosso desejo, na nossa forma de pensar, nos nossos objetivos. Então, é nesse sentido que os espíritos vêm nos intuir, para que aprendendo e nos superando, tendo resignação diante das provas, nós consigamos nos superar e vencer as doenças. Né? Kardec diz assim: sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelas causas morais, que nos distanciam deles, do que pelos nossos males físicos, que são apenas passageiros. Poucos se incomodam com os infortúnios que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris da infância. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente, compadecendo-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, eles os apreciam de modo diverso do nosso, enquanto os bons espíritos nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos induzem ao desespero, visando comprometer-nos. Então, é como eu disse, são os males morais que vão gerar as dores físicas. Então, para os espíritos, nos orientar, nos intuir sobre as mudanças íntimas que é preciso ter para encontrar a paz, é um caminho melhor. Eles vão se apiedar de nós diante de situações difíceis, onde nós vamos ter que vivenciar provas de dor física, de doenças, da privação do necessário. Sim, eles vão, mas entendem que estas experiências são essenciais para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, eles vão vibrar para que nós as suportemos. Eles vão nos intuir para que encontremos soluções para os problemas e jamais vão retirar o nosso fardo. É como disse Jesus: vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não vai retirar o nosso fardo, vai nos ensinar a carregá-lo de uma forma em que tenhamos o alívio do seu peso. É nesse sentido que vem as relações que nós temos com os espíritos, né? É preciso compreender que eles jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio. E aqueles que nos querem bem vão estar sempre vibrando, torcendo por nós, para que nós consigamos vencer a nós mesmos, que é o único caminho para encontrarmos a felicidade real, aquela que nasce de dentro para fora e independe das situações vivenciadas no exterior. 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. Então, sim, os familiares estão presentes. Se eles estão num grau evolutivo um pouco maior, vão nos intuir, nos amparar nos momentos mais difíceis. Um bom exemplo é a convivência do André Luiz, no livro Nosso Lar, com a sua mãe. A mãe de André Luiz, um espírito de luz, bem mais evoluído do que o próprio André Luiz, ela fica distante dele por viver em planos diferentes, pelo seu grau evolutivo. Mas no pensamento, nas orações, nos momentos mais difíceis, vão estar ali. Ela vai estar ali ao seu lado para ampará-lo, para ajudá-lo, intuí-lo mesmo nas decisões que devem ser tomadas num objetivo de trazer a ele a confiança necessária para que ele se supere. Porque, mesmo sendo mãe e sendo um espírito evoluído, ela não vai interferir diretamente na nossa existência. Ela não vai fazer por nós. Ela vai nos amar sim,
e vai nos oferecer os meios para que nós construamos o nosso próprio caminho. 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esquecem. Então, os espíritos que nos antecederam sentem as nossas vibrações de amor, de saudade, o nosso desejo sincero de que eles estejam bem? Sim, eles vão sentir. Nós estamos ao alcance de um pensamento. Então, buscar a resignação diante do fato, porque normalmente a morte de um ente querido traz uma decepção, traz uma perda, né? Aquele vazio que muitas vezes sentem as pessoas que ainda não conhecem ou não aceitam a vida após morte. Então, para essas pessoas, essa angústia, essa dor, essas vibrações negativas de perda, de se sentir injustiçado, são vibrações deletérias que vão chegar até os nossos entes queridos. Eles vão sentir tudo aquilo que nós estamos pensando, vivenciando. E isso não é bom. O que nós precisamos é trabalhar a resignação, aceitar o fato de que eles desencarnaram, mas que não deixaram de existir. Confiar em Deus, porque vai cuidar de cada um de nós. E essa vibração salutar, esse sentimento positivo, vai levar a eles bons fluidos, se eles estiverem num estado de perturbação. Mas se eles forem espíritos de luz, espíritos mais evoluídos, são eles que vão entrar em contato conosco, nos incentivando diante das provas, nos incentivando para que nos superemos, nos intuindo naquilo que é necessário mudar em nós. Então, eles estão, sim, ao alcance do nosso pensamento, recebem as nossas vibrações e enviam vibrações de amor, de esperança, principalmente aqueles que estão num grau evolutivo um pouquinho maior e que vão nos ajudar a vencer-nos, né? Vencer a nós mesmos na execução das provas que nos são necessárias nesse momento da nossa evolução. Muito bem, vamos encerrando por hoje e a semana que vem nós vamos falar da questão 489, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, ainda nesse mesmo tema da influência dos espíritos na nossa existência, e nesse caso, influências salutares, né? Então, vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Nos é esclarecido sobre a continuidade da vida, sobre a manutenção das relações de sentimento e de amor que temos com aqueles que conosco caminham nesta terra, mas que um dia, como todos nós, retornaram à pátria espiritual. Que possamos, Senhor, manter a nossa fé, a nossa certeza de que estais conosco a cada instante e fortalecidos, pensar positivamente diante das provas da vida, para que a boa sintonia nos leve até vós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.